Brasil rural não se resume a essa mancha, né? Então, se a gente for olhar para aquilo que a gente considera como rural no Brasil, nós temos uma heterogeneidade muito maior. Então, como todo mundo sabe, o Nordeste, no qual as áreas rurais têm um peso significativo, votou predominantemente em Lula, né? O voto na Amazônia também não seguiu exatamente esse padrão do Centro-Oeste. Então, a maneira como o Brasil rural votou, ela é um pouco mais heterogênea do que aquele mapa que circulou tanto nas redes sociais nos deixa transparecer. Mesmo se a gente considerar como agro o Brasil daquelas regiões que são produtoras de commodities, há algumas diferenças que a gente precisa chamar a atenção. Vamos dar um exemplo, né? O Mato Piba, né? A região que hoje é, digamos assim, uma das vitrines, símbolos do agronegócio, o Lula ganhou, né? Em praticamente todas as cidades ali do Mato Piba. Então, isso não significa dizer, por exemplo, que o Brasil do agronegócio e das suas organizações não estiveram com Bolsonaro. É claro que eles estiveram, mas isso significa dizer que se a gente quer interpretar o que está se passando no Brasil rural e interiorano, o retrato é um pouquinho mais heterogêneo e a gente precisaria colocar outras variáveis aí, como, por exemplo, as características do tecido econômico e social dessas regiões, aspectos relacionados à estrutura fundiária, etc., etc. Esse rural brasileiro, ele, em primeiro lugar, nessas regiões em que predomina o grande agronegócio, esse grande agronegócio ele tem uma importância econômica tremenda, isso é inegável, né? Isso tem a sua importância para o Brasil, mas, do ponto de vista demográfico, as coisas não são exatamente assim. Vou dar dois exemplos, né? Nós que estamos aqui em São Paulo, se a gente for viajar, digamos assim, daqui em direção a Brasília, saiu daqui de São Paulo 100 quilômetros, ou seja, depois de Campinas, nós vamos encontrar um mar de cana até a fronteira do estado. Se a gente for na direção noroeste, cruzando também o interior, lá em direção ao Mato Grosso do Sul, a mesma coisa. Dependendo da época do ano, você consegue atravessar quase que o estado inteiro, contando no dedos das mãos quantos trabalhadores vocês veem nessas lavouras de cana. Ou seja, nós estamos falando de uma atividade econômica que emprega muito pouca gente. Por outro lado, a gente tem, se a gente for olhar os dados demográficos, nós vamos ver que quem mais cresce no Brasil nas últimas décadas não são mais as metrópoles, é justamente esse Brasil rural e interiorano, as cidades médias e as cidades pequenas que estão num raio de até 2 horas de deslocamento desses centros médios. O IPEA publicou um estudo alguns meses atrás mostrando que pela primeira vez a quantidade de riqueza produzida fora das metrópoles é superior àquilo que se produz nas metrópoles.